Oi, turma, tudo bem com vocês? Vamos então dar continuidade à disciplina de cosmetologia e hoje a nossa sétima aula. Na aula passada nós estávamos falando sobre tipos de pele, né? Então nós falamos sobre pele oleosa, sobre pele normal, pele seca e a pele mista. E nós vimos o porquê, né, das características dessas peles. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho da permeação cutânea. O que significa essa permeação cutânea? É quando eu tenho a presença de um produto, de uma substância, e ela vai ter que ser absorvida, ou ela vai ter que ser penetrada ou permeada através da pele. Então, são os dermocosméticos, né? Então, os dermocosméticos, eles são aplicados sobre a pele e eles vão ter que fazer a sua ação, cada um com a sua função. Como que isso acontece? Então, olha só. O que é essa permeação cutânea? Então, quando substâncias difundem-se na pele. Então, quando a substância entra na pele. E ela pode entrar de três maneiras. Então, são três tipos de permeação cutânea. Então, nós temos a penetração, que é quando essa substância ela atinge a camada córnea da epiderme. A permeação é quando atinge a derme, mas ainda não atinge os vasos sanguíneos. E a absorção é quando atinge a corrente sanguínea. Então, aqui a gente vai ter que relembrar algumas estruturas que nós já comentamos. Então, vocês lembram de um esqueminha, né, da pele que eu passei para vocês. A primeira camada da pele, a mais externa, é a epiderme. A segunda derme, a terceira hipoderme. E vocês devem lembrar que a epiderme ela é formada por camadas. A primeira camada, aqui, ó, a camada mais profunda, é a camada basal. E nessa camada nós temos o que? A presença dos queranócitos, que são as células que formam, né, ricas em queratina. E conforme essas células vão crescendo, elas vão passando pelas outras duas camadas, né? A espinhosa e a granulosa, elas chegam até a camada mais externa, que é a chamada camada córnea. Quando elas chegam aqui na camada córnea, essas células elas estão sem núcleo, apenas queratina e são células mortas e elas vão sofrer o que? Descamação. Então, quando elas descamam, que a pele, né, acaba descascando, nós eliminamos aquelas células mortas. Essa descamação estimula, né, novas células a serem produzidas aqui na camada basal. É importante lembrar que essa camada contém o que? Os melanócitos, que são responsáveis pela produção de melanina. Então, olha só, a camada córnea é a camada mais externa da epiderme, então é a camada de fora. Tudo que a gente for aplicar na pele vai ter que ultrapassar essa camada para chegar ou na derme ou na hipoderme, depende da ação do dermocosmético aqui em questão. Não só dermocosmético, né? Nós estamos falando de creme, pomada em gel, que nós já vimos as diferenças lá na farmacotécnica, tudo bem? Então, olha só, quando eu falo de que tal produto sofreu uma penetração, o que aconteceu? Ela ultrapassou apenas a camada córnea da pele. Então, ela só atingiu aqui, ó, só a camada córnea. Ela continua na epiderme. Agora, quando eu falo que ela permeou, ela atingiu a derme. Então, ela atravessou a epiderme e ela atingiu a derme. Mas ainda não atingiu os vasos sanguíneos, né? Aonde que estão os vasos sanguíneos? Estão lá na hipoderme. Então, quando eu falo que tal medicação foi absorvida, é porque atingiu a corrente sanguínea. Então, ultrapassou a epiderme, ultrapassou a derme e alcançou a hipoderme, sendo absorvida pelos vasos sanguíneos, tudo bem? Então, são classes de permeação. O produto ele pode ser penetrado, permeado ou absorvido, certo? São só termos técnicos aí para que a gente possa ter o conhecimento na cosmetologia. Então, olha só, vamos estudar um pouquinho o que é essa camada córnea. Então, vocês devem lembrar, né, como eu falei aqui para vocês, volta aqui a figura, a camada córnea é a camada mais externa da epiderme, certo? Então, olha só,
Dá para vocês verem bem, né? Então, aqui a estrutura, então, de uma epiderme, né? E essa camada aqui, ó, a camada mais externa, a camada córnea, aonde ela é formada por células apenas de queratina, por células mortas. Então, eu ampliei aqui, ó. Essas células ricas em queratinas, nós damos o nome de corneócitos, tá? Ou seja, células da córnea. Ócitos significam células, né? Células da córnea. Essas células, vocês devem lembrar que eu falei para vocês que elas ficam sobrepostas, como se fossem escamas. O que une, né, essas células é algo que nós chamamos de sebo ou de desmossomos, ou simplesmente de complexo lipídico. Então é como se fosse um cimento, tá? Muitos autores até relatam como cimento da camada córnea. O que é esse cimento? Então ele é rico em substâncias lipídicas, ou seja, em substâncias gordurosas. O que ela tem? Tem ceramida, ácidos graxos e colesterol. Tá? Então, essa é a união desse complexo lipídico, desse cimento, que faz exatamente isso, tá? Ele une as células, os corneócitos, justamente para que forme a camada mais externa da córnea, certo? Qual que é essa função, então? Essa função dos corneócitos sobrepostos, né, e ligados, colados por esse cimento, eles têm a função de formar uma barreira de proteção contra agressões mecânicas, micro-organismo e saída de água, né? Então isso daqui forma realmente uma barreira de proteção e impede agressões mecânicas, impede que essa água saia, né? Então isso é uma barreira de proteção, mantém a hidratação da pele. Então tudo isso é algo que seria presente normalmente numa pele normal, numa pele sadia. É claro que numa pele oleosa, devido ao excesso de produção de sebo, né? Essa camada aqui, ela vai ficar o quê? Mais grossa. Numa pele mais seca, essa camada é bem fininha, porque perde muita água, tá? Então, essa camada da córnea, ela é bem variável. Nós já havíamos discutido isso algumas outras vezes, certo? Então, olha só. Para que o princípio ativo ou para que a substância em questão, ela... Então vamos lá. Para que os princípios ativos eles ultrapassem, né, essa camada, para que eles acabem sofrendo, né? Peraí, vamos voltar lá. Uma penetração, ou uma permeação, ou uma absorção, esses princípios ativos, eles têm que ter algumas características. Essa substância não pode ser qualquer substância. Primeira coisa que nós temos que levar em consideração para que essa substância ou princípio ativo ultrapasse aquela camada da córnea, ela tem que ser lipofílica. O que significa lipofílica? Lipofílica é que tem afinidade com lipídio, ou seja, que seja uma molécula, que seja uma substância oleosa, né? Se ela fosse apenas água, que ela tem ação, a molécula de água tem afinidade apenas com coisas aquosas, ela não consegue penetrar. Isso explica quando a gente vai tomar banho, entra na piscina, ou entra no mar, ou está lavando as mãos. Por que a água que a gente lava a mão, ela não é absorvida pela pele? Se você colocar a água ali, a pele não vai absorver, né? Ela vai secar devido à temperatura da pele, mas ser absorvida, ela não vai ser penetrada, ser permeada, ela não vai acontecer. Por quê? Porque a água não tem afinidade com óleo, água e óleo se repelem. Então, para que eu faça uma absorção, uma permeação, uma penetração, ou seja, para que essa substância ultrapasse a camada da córnea, essa substância ela tem que ter ação lipofílica, ou seja, afinidade com gordura, para atravessar a camada da córnea, certo? Só que ao mesmo tempo, essa substância não pode ser extremamente só oleosa. Ela tem que ter uma afinidade hidrofílica também, porque uma vez que ela atravessa a córnea,
Se ela for para desenvolver uma ação lá na derme, a derme é uma região que não tem tantos lipídios, é a região da pele que tem mais ação aquosa. Então, ela vai ter que sofrer uma ação hidrofílica, ela vai ter que ter essa característica hidrofílica. Então, a substância ideal, ela tem que ter as duas características, tanto lipofílica, para atravessar a camada da córnea, ou seja, ter afinidade com gordura, tanto hidrofílica, quando ela chegar na derme, para ela fazer a ação que ela tem que fazer na derme, se ela tiver que fazer alguma ação na derme. Tudo bem? E também, ó, para chegar lá nos vasos sanguíneos que estão presentes lá na hipoderme. Não pode ser irritante, eu não posso irritar a minha pele, porque senão eu vou gerar um processo inflamatório e corre o risco até de eu perder as camadas da pele. E ela tem que ter um baixo peso molecular, ou seja, ser uma molécula pequenininha, leve, tá? Para quê? Para que eu consiga atravessar aqueles corneócitos, tá? Não é fácil. A indústria farmacêutica e a indústria de cosmético, elas lutam diariamente para conseguir uma molécula adequada. Vocês podem perceber que vocês podem comprar cremes, hidratantes, esfoliantes de várias marcas. Uns têm uma melhor ação, outros não têm ação tanto permeável. Então, isso é característico, tá? Depende de cada formulação. Então, tô dando um exemplo aqui para vocês, ó. Um agente clareador, ou seja, para tirar manchas, ele precisa atuar lá na camada basal, certo? O que eu tenho lá na camada basal? Eu tenho os melanócitos. Então, não adianta eu fazer uma substância totalmente hidrofílica, ou seja, que tem afinidade com a água, que ela não vai ser absorvida na pele. Por quê? Absorvida não, né? Penetrada na pele. Por quê? Porque a água não ultrapassa aquela barreira de corneócitos. Os corneócitos não são ligados, vamos voltar. Os corneócitos não são ligados aqui, ó, por um cimento que é extremamente lipídico, ou seja, gorduroso. Água e óleo se repelem. Se eu fizer uma loção só hidrofílica, né, aquosa, que tem a função, então, vamos voltar aqui função de clarear, eu tenho que fazer com que ela chegue aqui, ó, na região basal. Como que a água vai atravessar?